Bom dia de novo, queridos. Hoje eu gostaria de conversar sobre a questão de oração. E nós acabamos de cantar que há um lugar de descanso e refrigério. Quando você pensa em oração, o que é que vem à sua mente? Eu creio que para muitos de nós vem aquela sensação de que coisa, não orei de novo. Não consigo orar. Começo a orar e a minha cabeça vai para as contas que eu tenho que pagar, para os problemas que eu tenho, para a minha agenda, para isso e para aquilo, e a nossa lista é sem fim. Há um lugar de descanso e refrigério, um lugar onde os sonhos não se abortam, mas onde eu posso me encontrar com Deus, e esse lugar é na presença de Deus. Se tem alguma coisa fundamental para nós aprendermos como cristãos, é sermos capazes de chegar na presença de Deus e descansar na presença de Deus. Semana passada eu falei sobre vida devocional. Ontem nós tivemos uma reunião de oração que foi muito gostosa. Quem participou gostou muito, queremos ter outras dessas. Mas eu acho que oração, assim como todo outro relacionamento, exige treinamento. Você não nasce sabendo se comunicar com as pessoas. Aliás, como eu sempre faço referência ao casamento, você se casa e fala, agora a vida não, agora você começa a aprender a conversar e se comunicar com a sua esposa. E vice-versa, você conhece e é conhecido. E você tem que praticar, você tem que investir nisso. Não é algo que acontece simplesmente. E a nossa relação com Deus é muito semelhante. Você não nasce sabendo orar, e com isso eu não estou definitivamente falando de palavras rebuscadas, de orações eloquentes. Eu estou falando de você ter um tempo com Deus no qual você verdadeiramente se encontra com Deus. Onde você descansa, onde você sai refrigerado, às vezes cansado, mas animado, porque Deus tocou o seu coração e você abriu o coração para Ele. Oração. Oração certamente é uma expressão de um relacionamento. A oração não é um ritual religioso, oração não é desculpa a expressão, mandinga, que você faz para de alguma maneira torcer o braço de Deus. Oração é a expressão de uma conversa com Deus. Você está conversando com Deus. Como é que você pode conversar com Deus? E aqui eu quero realmente que você pense numa conversa com um amigo muito chegado, muito íntimo. Não sei se você passa por isso, mas às vezes eu estou com um enorme de um problema e eu sento para conversar com alguém e eu sei que aquela pessoa não vai resolver o meu problema. Mas eu me alegro em poder sentar e falar, puxa, olha, eu já pensei nisso, já pensei naquilo, estou avaliando isso aqui. Só o fato de eu poder expressar o que está no meu coração já me alivia. Quanto mais quando eu faço isso diante do Senhor do Universo. Conversa com Deus. Dar-se a conhecer para Deus. Porque é isso que nós fazemos na oração. Eu falei semana passada que oração não é uma lista de compras. Uma lista de compras onde você fala, eu quero isso, quero isso, quero isso. Com isso eu não estou dizendo que você não deve pedir coisas para Deus. Ele se agrada que você peça coisas para Ele. Mas muito mais do que pedir, oração é dar-se a conhecer e conhecer a Deus. É falar com Deus e assim sintonizar os seus ouvidos para ouvir a Deus. E Deus fala de tantas maneiras conosco. Certamente pela sua palavra, mas Ele fala por meio de acontecimentos, de eventos, da palavra de outras pessoas, de livros, de música. Momentos em que de repente seu coração é tomado, como nós tivemos no louvor aqui agora, onde você, se você se permite, você é levado à presença de Deus. Como orar? Como é que a gente pode orar? Como é que a gente pode crescer em oração? Eu quero olhar
justamente aquela oração que Jesus nos ensinou, Mateus capítulo 6, aquela oração que nós chamamos a oração do Pai Nosso. Mateus capítulo 6, eu quero começar a olhar versos de 5 a 8, depois vamos entrar na oração do Pai Nosso. Jesus está dando toda a sua instrução sobre como orar. E ele começa dizendo assim, Mateus capítulo 6, verso 5. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então seu pai, que vem em secreto, o recompensará. Primeira instrução que nós temos com respeito à oração é sinceridade. Sinceridade. E aqui tem duas instruções que Jesus dá, uma no versículo 5, outra no 6, quando ele diz assim: não orem como os hipócritas. Uma que era uma prática comum entre os judeus, era eles ficarem em pé e fazerem orações muito eloquentes. Eu lembro de quando garoto, na igreja em que eu cresci, que tinha um dos líderes lá, quando pediam para ele orar, os jovens todos se olhavam e falavam, vai demorar. Porque no meio do culto, e eu sei que vocês não fazem isso, estou falando de jovens do meu tempo, tá? Outras. Mas ele orava assim, tranquilamente, quase 10 minutos no meio do culto, e o pessoal ficava assim. E ele gostava, e desculpa, eu não posso avaliar jamais a sinceridade dele, mas é desse tipo de coisa que Jesus está falando. Talvez ele fosse 100% sincero, mas ele gostava de explicar e contar toda a história do Antigo Testamento enquanto orava. Senhor de Abraão, de Isaque, Jacó, que com mão poderosa levou o povo até a terra prometida, e de lá os chamou para o Egito, e no Egito por 400 anos, e o pessoal falava, é errado? Não é errado, mas eu diria para vocês uma dica que eu aprendi que é importante, que é a seguinte: orações longas você faz no seu quarto, tu e Deus. É a oração de pijama, tá? Vai para o quarto e gasta 2 horas diante de Deus. Orações, quando você está com um grupo, não se estenda demais, porque você não sabe se a outra pessoa está conectada ou não. A culpa é dela que ela não... Pode ser, mas você vai cansar o irmão até a morte. Não faça isso, tá? Então a primeira dica dentro de sinceridade é: evite o show. Oração não é show. Algumas vezes eu falo com pessoas e elas falam, Daniel, não sei orar. Eu digo, querido, você pode não ter prática de orar, não saber orar não existe. Porque orar é você falar com Deus. E eu lembro, sempre menciono uma oração que nós tivemos num grupo pequeno lá em Caxias. O indivíduo veio pela primeira vez no grupo, nem sabia o que estava acontecendo direito, mas ficou assim fascinado com o grupo, e no final o líder do grupo pediu para todo mundo orar. E eu falei, como é que esse cara vai orar? Não é cristão? Que ele... Gente, foi uma das orações mais sinceras do mundo, foi mais ou menos assim. O nome dele não era Daniel, mas se fosse, mais ou menos assim: oi Deus, aqui é o Daniel. Que é assim que você conversa, né? Aqui é o Daniel. Muito legal esse negócio de falar contigo, nunca tinha feito isso, nem sabia que podia. Mas eu gostei muito desses caras aqui, viu? Acho que eu preciso mesmo falar mais contigo. Aí falou uma, 2 coisas, não falou, no final falou, até logo Deus. Gente, o cara sabe orar ou não sabe? Perfeitamente. Porque sinceridade, e realmente Jesus fala, não é para ficar fazendo show. Aliás, ele fala mais do que isso, ele diz, quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Deus. Há um elemento de privacidade na oração. Com isso eu não quero dizer que nós não devemos ter orações públicas, claro que precisamos. Tivemos ontem uma reunião de oração e é muito bom, porque você vê um grupo orando, e isso eu creio que agrada muito o coração de Deus. E Deus se manifesta ali de uma maneira especial. Eu acredito nisso, nós precisamos fazer isso. Mas a oração ela não pode ser só pública, e especialmente, a grande pergunta é quando você vai orar, a quem você quer impressionar?
né? Você quer fazer uma oração eloquente para que as pessoas vejam? Não faça isso, porque olha só o que Jesus diz. Ele diz: eu lhes asseguro que eles já receberam toda a recompensa que vão receber. Qual que é? As pessoas ficaram impressionadas. É só para isso que serve essa oração. E se você é bom de português, talvez as pessoas fiquem impressionadas contigo, mas Deus não ouviu tua oração. É sério o que ele diz. Mas ele continua no verso 7 e 8 dizendo assim: e quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Aqui para mim é um elemento de confiança. Confiança. E a palavra-chave logo no princípio é: não fica repetindo, não manipule. Porque Deus não foi feito para ser manipulado. Talvez o exemplo máximo disso, existem alguns grupos dentro do budismo que tem a roda de oração. Não sei se você já viu isso. É uma roda de madeira assim, que eles giram. E aí eles amarram as orações, eles põem na fenda assim da roda e tem um preguinho lá em cima. Então quando o papelzinho bate lá, a oração vai para o céu. E eles giram aquela roda. Então você escreve tua oração, põe lá na roda, e deve ter dezenas de orações, e fica girando a roda, né? Como se isso tivesse algum sentido para alguém. Para eles tem. Mas o fato dramático é as pessoas que falam: já sei, eu vou orar mais para que Deus me dê isso. É entender errado o propósito da oração. E Jesus fala: os pagãos que acham que por muito repetir vão ser ouvidos, por muito falar. Então a oração não deve ser, você não deve repetir pedidos. Você deve repetir pedidos na medida que você derrama seu coração. Fala: Senhor, essa situação está me oprimindo, eu não sei o que fazer. Senhor, o que eu quero é a tua libertação. E aí no dia seguinte, o que eu faço? Chega diante de Deus e derrama teu coração de novo. Senhor, aquilo que eu pedi ontem, o Senhor ainda não me concedeu, talvez o Senhor não vá conceder, mas eu quero te pedir, por favor, porque eu não sei o que fazer. E depois o que você faz? Repete a mesma coisa, mas você não está dizendo: vou orar 35 vezes, porque aí Deus fica obrigado a me responder. Ele não fica. Você não manipula o Senhor do universo, é impossível. Não só isso, como ele diz no verso 8: não sejam iguais a eles, porque o seu Deus sabe do que vocês precisam. Deus sabe. Deus sabe. Então a pergunta que eu sempre fiz, depois que eu entendi isso, é: se Deus sabe, para que orar? Deus sabe. Sabe o que eu preciso, Ele sabe o que Ele vai fazer, Ele sabe o que está acontecendo comigo. Estou dando vontade de falar só assim: Deus, já sabe, né? É a mesma razão pela qual você manifesta amor, amizade por um amigo. Você encontra um amigo e fala: pá, cara, que legal te ver. Quer dizer que as outras vezes não foi legal? Não, estou feliz de te ver. Porque antes você estava infeliz. Não, para. A expressão do seu carinho agrada a outra pessoa. Eu espero que vocês, maridos, expressem várias vezes o quanto vocês amam as suas esposas. Expressem de várias maneiras e sejam criativos na expressão. Não é para conquistar alguma coisa, mas é para você afirmar esse amor. Então, quando você ora para Deus, tenha o seu coração muito sincero e fala: Senhor, nessa questão com meu filho, eu não sei o que fazer. Eu já dei a instrução, nós estamos aqui num cabo de guerra. Eu quero muito o bem dele, vejo que o caminho que ele está seguindo não é o caminho de Deus. Quantas vezes você deve orar? Todos os dias, todos os momentos que Deus fala, botar essa preocupação no teu coração, e tu pede de novo, e tu pede de novo. Não porque ao muito repetir tu vai convencer a Deus, mas porque tu está expressando o teu coração para Deus. Depois dessas duas observações que Jesus fala quanto ao que não fazer, ele começa no verso 9 a oração que muitos de nós já decoramos até, que ele diz assim: vocês orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome. Eu quero ir de verso em verso aqui. Então o primeiro deles é verso Mateus 6:9.
Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome. Você começa com uma expressão que é muito curiosa, porque a primeira coisa que ele fala é pai, que é alguém íntimo. Eu não sei qual é a imagem que você tem de pai. Eu sei que, infelizmente, muitos de nós temos uma imagem distorcida de pai. Um pai distante, um pai cruel, um pai carrasco, um pai que... Mas pai, de acordo com a palavra de Deus, significa protetor, amor, segurança, carinho. É aquele que me pega no colo. Esse é o pai que nós estamos falando, é o pai que é íntimo, é o papai. Em algumas regiões do Brasil, painho. Em outras, paiê. O nome que você quiser dar, tá? Mas aquela expressão de carinho. O meu papai, o meu pai. Tem uma imagem que veio à minha mente, sempre que eu penso nisso. Alguns dizem que a foto foi montada, não sei se foi ou não, mas para mim representa quando John Kennedy, presidente dos Estados Unidos, tirou uma foto lá no salão oval lá da Casa Grande, da Casa Branca. Casa Grande, é grande também, mas estou falando da Casa Branca, tá? E ele tinha, debaixo da escrivaninha, tinha um filho dele brincando de carrinho. E era no meio da Guerra Fria, crise de mísseis de Cuba, quer dizer, o mundo vindo abaixo e o filho brincando debaixo da escrivaninha do pai. Alguns falam, foi uma foto de montagem, de propaganda. Se foi muito feliz, porque eu acho que aquilo representa a segurança do pai. Meu pai está decidindo se vai jogar uma bomba atômica em cima da Rússia, mas eu estou seguro porque eu estou aqui com ele, brincando de carrinho debaixo da escrivaninha dele. Então esse pai que é íntimo, ao mesmo tempo, Pai nosso que estás nos céus. Ele é íntimo, mas ele é soberano. Ele é grande. E eu lembro de uma outra passagem que anos atrás eu aprendi e acabei decorando, Isaías 57, 15. Se você puder abrir rapidamente, abra, senão presta atenção só. Isaías, profeta, diz assim: pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre e cujo nome é santo. Está descrevendo um Deus superpoderoso, alto, sublime, vive para sempre, cujo nome é santo. E esse Deus diz: habito num lugar alto e santo. Deu para entender? Quer dizer, esse é o grande Deus. Agora olha a próxima frase: eu habito num lugar alto e santo, mas habito também com o contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. É o mesmo Deus que é soberano e é íntimo. É o meu Pai que está nos céus. É uma dualidade que nós temos, porque esse é o Senhor do universo, que a Bíblia descreve pessoas que foram fulminadas por um pecado. E em algumas situações do Antigo Testamento, esse Deus eliminou num instante várias pessoas. A terra abriu, engoliu e fechou. Pessoas foram consumidas por fogo. Esse é o nosso Deus. Ele é poderoso, ele é temível, mas é o papai, que eu posso entrar sem bater na porta, que eu posso chegar e falar: pai, de novo, o senhor falou para fazer isso, mas eu fiz aquilo e deu burrada de novo. Me perdoa. A gente pode correr para o braço do pai a qualquer momento. Eu observo muito crianças, e de vez em quando tem o filho que o pai fala: não faz isso, não faz isso, não faz isso. Aí o filho faz. Nós tivemos uma situação com um dos meus filhos, não vou dizer qual, porque senão depois eles brigam comigo, que nós ensinamos que fogão era quente. E falamos: é quente, é quente, é quente. Aí um dia que o fogão não estava assim, super, mas estava quente, né? Essa minha filha já reduziu o universo já. Mas tem duas. Estou seguro ainda, não falei o nome. Daí ela chegou e quente, ela era pequenininha, quente, quente. Falei: é quente, não põe o dedo, quente. E foi indo, né? Aquele eu sabo, quente, quente. Eu falei: vai queimar o dedo, quente. E eu deixei ela botar o dedinho. Não torrou o dedo, tá, gente? Nem abriu bolha, nem nada. Só estava quente o suficiente para doer. Aí na hora que ela queimou o dedo, ela: quente. E aí correu para mim. Esse é o nosso pai, que às vezes ele deixa a gente botar a mão
e queimar o dedo, mas ele está aqui para o abraço. E a criança na hora chora e fala: pai, pois é, eu avisei, vem cá para o meu colo. Vamos ver o que eu posso fazer. É essa relação de alguém que sabe e que é poderoso, mas que me pega no colo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o seu nome. Teríamos muito para falar sobre isso, eu quero só destacar o seguinte: santificado seja, significa que o seu nome seja conhecido, que o Senhor seja conhecido por quem o Senhor é. Que o seu nome seja engrandecido, seja consagrado. E repara só que não diz vou santificar o seu nome, mas santificado seja o teu nome. Está na voz passiva, porque não sou eu que vou santificar. O que eu estou dizendo a fazer essa oração é que eu estou disposto, eu estou me comprometendo ao processo em que o Senhor vai santificar o seu nome. Eu quero ver o seu nome santificado e eu quero fazer parte disso. Por isso, o meu desejo é que o seu nome seja santificado, que o seu nome seja engrandecido. Verso seguinte, Mateus 6,10 diz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A palavra-chave de Mateus 6,10 é reino. Reino é o ambiente, é o contexto onde a vontade de Deus é feita e é respeitada. A Bíblia diz que o mundo onde nós vivemos está no maligno. Quer dizer então que o mundo é de Satanás? Não. O mundo também é de Deus. Mas aqui, Deus permitiu por um tempo que um dos seus anjos rebeldes governasse. E Deus está olhando e falando: é meu. E Satanás está mexendo, e Deus está deixando ele mexer e fala: olha, eu vou cobrar de ti. E ele continua se rebelando. Mas quando eu peço, venha o teu reino, eu penso em pelo menos 3 coisas. Percebe como é uma oração e é um pedido, mas não é lista de compras? Eu já falei, o Senhor é o Todo-Poderoso que é o meu Pai. Eu quero ver teu nome crescer nesse mundo, meu Deus. Outra coisa, eu quero o teu reino entre nós, que significa o quê? Que a tua vontade seja feita. Eu acho que pelo menos 3 áreas. Primeiro, que o teu reino venha na minha vida, no meu coração, nas minhas lutas. Você já teve momentos que você ficou cansado de si mesmo? Eu tenho muito disso, gente. Talvez só eu. Acho que não. Mas momentos em que eu canso das minhas lutas, dos meus pecados. Eu falo: Deus, que vergonha, de novo. E tem coisas que eu não consigo me libertar, e que eu luto, e que eu vejo que eu machuco pessoas, e eu me machuco, e meu coração fica quebrado. Deus, tem misericórdia, vem o teu reino, vem reinar na minha vida. Esse é o meu desejo, esse é o meu choro, o meu clamor. Porque eu posso realmente falar da vontade de Deus sendo realizada ao redor do mundo, tem muita coisa para falar disso, mas o primeiro lugar que eu quero que Deus seja rei é na minha vida. E volta e meia, é justamente aqui que eu não deixo espaço para Ele reinar. E aí eu fico falando do mundo, do governo, do vizinho, da esposa, do marido, do meu chefe, do meu empregado, do que seja. Primeiro lugar seja rei na minha vida. Segundo lugar, seja rei nos meus relacionamentos, o que está intimamente ligado com a minha vida, né? Mas reina na minha vida e reina nas minhas relações, quando eu converso com as pessoas. Que o Senhor esteja governando o modo como eu trato os meus amigos, os meus vizinhos, os meus empregados, os meus chefes, as pessoas no trânsito, a minha família, aqueles que não gostam muito de mim. Que o Senhor seja rei. O Senhor tem o direito, mas eu estou pedindo, eu estou querendo entregar para o Senhor qualquer ato de rebeldia e resistência da minha parte. Está em tuas mãos, vem reinar, por favor. E por fim, que o Senhor seja rei no mundo. E como o nosso mundo precisa do reino de Deus. Como o nosso mundo anda desesperado e perdido. Venha o teu reino. Percebe que até agora eu não pedi nada para mim. Eu falei que Ele é o Deus poderoso, que está nos céus, mas é o meu papai querido.
e que eu quero que o nome dele seja conhecido, e que a vontade dele seja feita. Essa é a essência da oração. Deus, estou contigo. O que o Senhor quer, eu quero. Próximo verso entra a primeira petição mais pessoal, e repara só como ela é feita. Verso 11. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. E eu parei para refletir, tem muito debate sobre o que significa o nosso pão de cada dia. Durante alguns períodos da igreja, o pessoal espiritualizou isso. Mas o pedido é bem claro. Eu quero aquilo que é suficiente para mim. Eu quero a suficiência. E repara que ele fala o nosso pão de cada dia. E não o nosso pão dos próximos 30 anos. É o de hoje. Tem um amigo meu que trabalha como representante comercial. E conversando com ele, ele fala, eu mato um leão por dia. E quando eu tenho sorte, eu deixo de amanhã amarradinho, porque aí fica mais fácil de matar. Mas tem dia que o máximo que eu faço é dar uns tapas no leão. Não consigo nem matar o leão direito. Porque aquele dia não deu para pegar o leão. Então, se a primeira palavra é suficiência, a segunda palavra que vem à minha mente é dependência. Senhor, dá o que eu preciso. E eu quero continuar dependendo de Ti. Agora, isso é tão contra a cultura, porque a nossa cultura diz, acumule o máximo possível. Nós, nos vários escândalos que nós temos assistido de corrupção no país, nós vemos pessoas que ganham 30, 40, 50 mil reais por mês e continuam roubando. Eu pergunto, quanto que é suficiente? Não tem. Não tem. Quanto mais ele tem, mais ele quer desviar, mais ele quer roubar. E como povo, nós temos a triste verdade de que eu não roubo 5 bilhões. Talvez porque eu não tenho acesso a 5 bilhões. Eu roubo 5 centavos, eu roubo 5 reais. Não estou falando de mim, estou falando de cada um de nós. Quer dizer, o nosso povo é um povo corrupto por natureza. Então, conforme você vai aumentando a abrangência, a pessoa começa a roubar mais. Então, o que é suficiente? Tem um versículo que me mexe muito comigo há bastante tempo, Provérbios capítulo 30. Provérbios capítulo 30, versos 7, 8 e 9. Salomão, esse certamente um homem riquíssimo, escreve assim: 2 coisas peço que me dês antes que eu morra. Mantém longe de mim a falsidade e a mentira. Deus, 2 coisas. Tira a falsidade e mentira da minha presença. Afasta o engano de mim. Olha a segunda coisa. Não me des nem pobreza, nem riqueza. Dá-me apenas o alimento necessário. Senão, tendo demais, eu te negaria, te deixaria e diria, quem é o Senhor? Se eu ficasse pobre, poderia vir a roubar, desonrando assim o nome do meu Deus. Há um princípio aqui que Jesus reproduz quando ele diz, dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Que é o seguinte princípio, se eu tenho muito, eu começo a ficar muito cheio de mim, porque eu tenho os recursos. Eu posso confiar na minha conta bancária, eu posso confiar nas minhas propriedades, nas minhas empresas, em tudo que eu tenho. Posso, e volta e meia eu me esqueço de depender do meu Deus. E de abaixar minha cabeça diante do meu Senhor e falar, Senhor, se o Senhor não me sustentar hoje, não é amanhã, hoje, eu morro. Eu preciso de Ti para terminar o dia de hoje. E amanhã de manhã, ao levantar, fala, Senhor, eu preciso de Ti para viver o dia de hoje. Eu quero andar em comunhão contigo, eu quero andar em sintonia contigo. Eu preciso que o Senhor faça o Teu milagre hoje. Porque se eu tiver muito, eu fico orgulhoso. Se eu tiver pouco, eu posso entrar em desespero. Posso negar o Teu nome, eu posso roubar, eu posso fazer uma série de coisas. Tanto quem tem orgulho e tem muito, quem tem pouco e fica desesperado, os dois estão dizendo, eu vou me virar sem Deus. Eu vou me virar sem Deus.
Esse fala, eu vou me virar com a minha propriedade, com o meu dinheiro, porque eu tenho muito. Esse fala, eu vou me virar roubando, porque eu não tenho muito. Então, a essência do pão nosso de cada dia é exatamente essa. Senhor, eu quero aquilo que eu preciso, que é suficiente para mim. Eu quero depender de Ti, dia a dia. Percebe como isso é contracultural? Eu lembro anos atrás de um jovem com quem eu trabalhava, na cidade de São Paulo ainda, um rapaz muito sério com Deus, que teve uma série de atitudes muito nobres. Aí um dia, conversando com ele no nosso discipulado, ele estava muito frustrado, e falou, eu estou muito triste, porque eu pedi para Deus uma coisa, Ele não me deu. Eu falei, o que é que... né? Daniel, eu não consegui comprar um carro do ano, carro importado. Do ano. Estou muito chateado, porque eu tive que comprar um do ano passado. Eu olhei para ele, o meu tinha uns 5 ou 6 anos, e não era importado. Eu falei, é mesmo, do ano passado? Que coisa, né? Daí eu falei, quantas pessoas tu acha no Brasil que tem um carro que nem o teu do ano passado? Não é isso, Daniel, é que eu juntei. Eu falei, eu sei que tu juntou dinheiro. Mas o que você está me dizendo é que você está infeliz porque o teu carro é de um ano atrás. Falei, exatamente isso que a propaganda do mundo te ensina. Você tem um carro do ano? Tá legal, mas prepare-se porque ano que vem eu vou mudar de opinião. Você tem um carro de 5 anos? Então você não tem um carro, você tem um problema. É um perigo ambulante. Nós precisamos trocar isso. Né? E eu gosto mais daquelas propagandas que mostram o produto e falam, você merece. E o nosso coraçãozinho fala, pois é, acho que até mereço mesmo. Né? Tá aqui, né? E como é fácil a gente ficar infeliz com o que não tem. E se a gente for sincero, a gente não precisa tanto daquilo. Mas o nosso coração tem aquela fome de ter o algo mais. Por isso eu gosto tanto desse verso, e ele me confronta tanto. Pai, me dá aquilo que eu preciso para hoje. Eu diria até mais, acho que a oração teria que... Estou eu querendo corrigir a oração de Jesus, mas assim, para mim essa oração devia incluir algo assim, Senhor, dá o que eu preciso para hoje, me dá um coração que aceita o que eu preciso para hoje. Verso seguinte, é outra coisa que nos pega, verso 12, perdoa as nossas dívidas, essa parte eu gosto, assim como perdoamos aos nossos devedores, essa parte eu não gosto. Mas não importa se eu gosto ou não gosto, a Bíblia tem razão. O que você tem aqui, na verdade são 2 universos. Tá? O primeiro é o da graça. Senhor, me perdoa, porque eu preciso do teu perdão. De graça eu recebo, de graça fica meio fácil. Nós recebemos de favor. Só porque Deus é bonzinho mesmo. Tá? Nós somos perdoados pela graça de Deus. A outra opção é mérito. E nós lutamos muito por mérito. O que nós merecemos, a começar de mim, mas todos nós aqui, é o fogo do inferno. O que nós merecemos é que Deus fale, quer seguir teu caminho? Lavei minhas mãos, segue. Só vai dar desastre. A humanidade já teria acabado, se a misericórdia de Deus não se renovasse a cada manhã. E repara só que logo depois da oração, nos versos 14 e 15, ele diz assim, pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Olha só. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. É um pacote único. Quando eu aceito a salvação pela graça, eu estou assumindo um compromisso de viver pela graça. Eu estou dizendo assim, Deus, eu não quero estar naquele sistema de mérito. Eu quero estar no sistema da graça. Não só para a minha salvação, mas para os outros também. Esses dias eu vi uma foto, e sei que rolou também um vídeo. Nessa foto, tinham 2 bandidos que roubaram um carro e bateram e morreram com o carro. O que me chocou foram os comentários embaixo. É isso aí, aqui se faz, aqui se paga. Bandido bom é bandido morto.
Gente, existe alguma coisa profundamente errada com isso. Ah, Daniel, você gosta de bandido? Eu não gosto de bandido. Tu acha que ele merece? Eu acho que ele merece um monte de coisa. Eu também. Mas tu acha que você é a favor ou contra a pena de morte? Não é nem essa a minha dúvida. Eu quero que junto com você, comigo, você fale assim, você sinta tristeza no coração de Deus, de ver uma criatura que Ele criou, pela qual Ele demonstrou tanto amor, morrer numa tragédia. É trágico. Trágico. Às vezes nós conhecemos ou vemos alguém que entra pelo caminho da droga e vai se afundando, e vai se afundando, e vai se afundando, e finalmente morre uma morte terrível. É consequência das escolhas dele. Eu sei. É menos triste por causa disso? Porque se eu for receber as consequências das minhas escolhas, eu vou para o inferno. E você também. Ah, então eu tenho que perdoar tudo. É o que diz o texto. Quer dizer que não tem consequências? Não te preocupa com consequências. O nosso Deus vai trazer as consequências. Mas Ele é um Deus de amor e de misericórdia. E com isso eu não quero dizer que eu também não tenho sentimentos de revolta e de indignação e de uma série de coisas. Mas eu quero dizer que quando eu tenho isso, eu sou confrontado com uma opção que eu fiz há mais de 40 anos atrás de dizer, eu vivo pela graça. E é pela graça que eu quero viver. Ah, mas esse cara não merece. Eu também não. Mas ele é um bandido. Ele é um bandido. Ele tem que sofrer consequências. Existe um sistema para isso, existe um Deus para isso. Eu não quero dar consequências. Porque a mesma maneira que a gente trata o bandido, a gente trata um ao outro. Nós também somos maus perdoadores uns dos outros. Nós temos grossos livros de anotações daquilo que aquele cara me fez, aquele outro também. Um livrão dessa grossura, assim, ele fez isso, ele fez isso, ele fez isso. A palavra de Deus é dura e Ele está nos ensinando a orar, gente. E Ele fala, tu quer orar? Então ora de acordo com a vontade de Deus. Vou te ensinar como é que Deus quer que você ore. Que você chegue para Deus e fale, Deus, perdoa os meus pecados. E eu também perdoo dos outros. Não dá para falar, Deus, perdoa os meus pecados. E eu vou castigar quem fez algo contra mim. Perdoa os meus pecados, mas com aquele lá eu nunca mais vou falar. Tu mal sabe, Senhor, o que ele fez para mim. Deus sabe. Perdão é uma coisa trágica. Eu acho difícil. É uma coisa que eu luto muito. Mas eu não posso escapar daquilo que a palavra fala. No verso 13, já encerrando, nós lemos assim, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Livra-nos do mal. A primeira expressão, livra-nos do mal, ou deixar, a mesma coisa que não nos deixes cair em tentação, é proteção do mal. A tentação em si não é pecado. Cair na tentação é pecado. Quando ele diz proteger do mal, proteja-nos do mal, do maligno, do inimigo, de Satanás. Eu vejo pelo menos 3 áreas aí também. Primeiro, Senhor, me proteja do mal que habita no meu coração e que eu quero extirpar do meu coração. As minhas invejas, as minhas comparações, a minha mesquinhez, o meu egoísmo. Senhor, me livra desse mal que habita aqui dentro. Oração tem que ser uma coisa muito... Por isso que não dá para ficar fazendo show com isso, gente. Como é que eu vou fazer show se eu estou confessando meus pecados? Livra do mal que está aqui. Me livra do mal que existe no mundo. Seja o mal da violência, seja o mal do pecado, seja o mal da corrupção, seja o mal que nos consome. E por fim, me livra do mal que é o maligno mesmo, que é Satanás e os seus demônios. Me protege contra eles. Me livra do mal. Me protege. É quase como se eu estivesse encerrando a oração que eu comecei com Papai querido que está nos céus. Aqui no final é, me carrega no colo e me protege do mal.
Tá? Me carrega aqui, me protege contra qualquer coisa que possa fazer. Para mim essa é a expressão máxima de confiança, talvez mais que confiança, de esperança. Nós temos falado de novo sobre esperança. Essa é uma oração que para mim me enche de esperança, porque eu falo para aquele que eu concluo dizendo, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Eu oro porque Ele é poderoso. Eu li certa vez e gostei muito da expressão de que oração é uma expressão da santa insatisfação. Oração é você dizer, Deus, o mundo é assim, mas eu não quero que seja assim. Então estou pedindo que o Senhor mude isso, porque eu quero andar contigo e quero que o mundo ande contigo. Nós somos chamados a sermos santamente insatisfeitos. Às vezes você começa a conversar com um casal, você vê que o casamento está assim quase terminando, você fala, pois é, né? Não tem jeito? Pois é. Aí. Oração nos chama para falar, está mal, está quase acabando, mas Deus pode mudar. De repente tem alguém na sua família que está envolvido com pecado, e você vê que ele caminha cada vez mais, e você já se prepara para falar, bom, ele escolheu o caminho dele, posso fazer nada, que tristeza, né? A gente tem que orar, nos colocar diante de Deus, falar, Deus, não precisa ser assim. Deus intervém nesse mundo, intervém no rumo desse mundo, quebranta o coração da pessoa e o meu também. Transforma quem nós somos. Oração é um canto de esperança por algo diferente, por algo melhor, que Deus promete que tem para nós. Nós precisamos aprender a orar. Nós precisamos ter esperança naquele Deus que é bom e que é poderoso. Nós precisamos, para mim, a oração é o cerne, é a base dessa esperança que nós pedimos. Porque nós ouvimos as promessas de Deus, somos confrontados com aquelas coisas que não estão de acordo com a promessa de Deus, não porque Deus mentiu, mas porque o mundo é caído, e porque eu sou caído, e as pessoas são caídas. E aí eu oro como um protesto com a situação que existe ao meu redor, dentro de mim e ao meu redor, e um clamor para que a minha vida, a minha existência se alinhe com a vontade do meu Criador. Nós temos muito que aprender sobre oração. E eu quero convidar vocês agora mesmo a nós baixarmos a cabeça e orarmos. Se você quiser se ajoelhar comigo, mas fique bem à vontade. Eu quero colocar diante de Deus o meu clamor, o nosso clamor. Senhor, nós queremos orar como Jesus nos ensinou. Primeiro reconhecendo que Tu é Pai, Tu é íntimo, Tu é querido, Tu é protetor, mas Tu és o Deus Todo-Poderoso. Pai, nós queremos reafirmar o nosso desejo que o Seu nome seja santificado. Não está em nosso poder isso, mas eu me coloco, eu sei que muitos dos meus queridos aqui também se colocam como instrumentos em Tuas mãos. Pai, nós clamamos pelo Teu reino, primeiramente na nossa vida, Pai, lá no íntimo do nosso coração, quebrando o que precisa ser quebrado, transformando o que precisa ser transformado, que o Senhor sinta que o meu coração, que a minha vida, que a nossa vida, faz parte integral do Teu reino, é uma região rendida ao Teu reinado e ao Teu governo. Faz isso em nossas vidas, faz isso em nossos relacionamentos, faz isso em nossas famílias, faz isso em nossa igreja, faz isso nesse mundo ao nosso redor, Pai. Pai, que a Tua vontade seja feita, que o Senhor seja o Rei. Queremos também entregar a Ti, Pai, a nossa necessidade diária, o pão nosso de cada dia, seja ele qual for, Pai. Eu sei que o nosso anseio é por garantirmos o de amanhã e o de depois e dos próximos 30 anos, mas eu quero na minha vida, e junto com os meus queridos, queremos reconhecer que o Senhor é quem provê, por isso eu dependo de Ti. Pai, eu também quero reafirmar o fato de que
Assim como eu recebi a tua salvação e o teu amor de graça, eu quero estender essa graça, Pai. Eu sei que muitas vezes meu coração estende julgamento, e eu peço perdão por isso, Pai. Eu quero que ao mesmo tempo que eu afirmo a tua santidade, eu afirmo também o teu amor. Ao mesmo tempo que eu afirmo a tua verdade, eu afirmo a possibilidade de perdão e graça em ti. Eu quero ser um representante da tua graça, Pai. E por fim, Pai, eu me coloco aqui na tua presença, me coloco diante dos meus queridos, reafirmando que temos confiança em ti, que a nossa esperança está em ti. Nós rogamos que o Senhor nos livre do mal, que o Senhor nos proteja do pecado, Pai, em nossas vidas e ao nosso redor. Mas que acima de tudo, Pai, o nosso coração seja cheio da tua presença e que isso enche o meu coração de alegria, de paz e de esperança em ti. Isso é o que eu peço, é o que eu agradeço, no nome de Jesus. Amém.